Se tem uma coisa que a pandemia de Covid-19 nos mostrou foi que os seres humanos estão cada vez mais capazes de fazer descobertas científicas e desenvolver novas tecnologias de forma muito rápida. Ouvimos muito falar em vacina de RNA, em vetor viral e em PCR, a sigla que todo mundo associa ao famoso cotonetão no cérebro. E apesar de toda a nova tecnologia que temos disponível, tudo isso só foi possível graças a fontes termais como essa. Fontes termais podem não ser o primeiro lugar que você procuraria maneiras para lutar contra uma pandemia, mas elas nos deram algumas das ferramentas mais importantes que temos hoje para identificar, rastrear e compreender patógenos como o SARS-CoV-2. Na verdade, sem essas ferramentas, todo o campo da biologia molecular estaria preso na década de 60. Foi nessa década que pesquisadores descobriram uma bactéria no Parque Yellowstone, nos Estados Unidos, que permitiu replicar o DNA ou fazer cópias à vontade. Praticamente um xerox molecular. Esse processo de cópias, conhecido como reação em cadeia da polimerase, ou PCR, da sigla em inglês Polymerase Chain Reaction, foi realmente uma virada de jogo para a genética. Desde que a estrutura do DNA foi vista pela primeira vez, os cientistas estavam ansiosos para ler a molécula e entender todas as informações que ela contém. Isso é o que chamamos de sequenciamento genético, que é quando a gente consegue ali identificar a ordem em que aparecem os nucleotídeos, que são as letras do alfabeto do DNA. O problema era que o sequenciamento exigia uma quantidade muito grande de DNA, e obter isso não era muito fácil. Então, eles sabiam que ser capaz de fazer cópias do DNA abriria a porta para todos os tipos de pesquisa. As células dos organismos vivos são capazes de fazer cópias do seu próprio DNA. É assim que bactérias conseguem se multiplicar e que as células humanas conseguem dar origem a um novo ser humaninho. Só para citar alguns exemplos. E elas conseguem isso porque tem a sua própria copiadora de DNA, a DNA polimerase. Ela é uma enzima que constrói cadeias de DNA a partir dos nucleotídeos, que são os tijolos do DNA, usando como molde outra cadeia. Basicamente, a DNA polimerase lê o que está escrito na fita de DNA e faz uma cópia, sempre de maneira complementar e usando um iniciador chamado de primer, que é um pedacinho de DNA que dá o direcionamento de onde ela precisa trabalhar. Os primers são importantes porque a DNA polimerase só consegue construir uma fita nova a partir de uma fita já começada. Eles são tipo a fundação do prédio que a DNA polimerase vai construir. Bom, problema resolvido então, né? Tá descoberto isso, pega uma DNA polimerase, pega os primer, taca tudo no tubo de ensaio com o DNA que a gente quer copiar, o que mais que ela precisar e pronto. Posso ali fazer milhões de cópias de pedaços de DNA. É quase isso, só que tinha um pequeno problema. Antes que a polimerase possa começar a copiar, as fitas de DNA que ficam emparelhadas e torcidinhas assim, precisam ser separadas em fitas simples, que senão a enzima simplesmente não consegue entrar ali. Na natureza, essa abertura das fitas é feita por outra enzima, a helicase, que é tipo um zíper abrindo a molécula de DNA. Só que não é fácil botar uma helicase para funcionar em laboratório. Por sorte, as fitas de DNA podem ser separadas de outra maneira. Se elas forem aquecidas a mais de 90 graus, as ligações que mantêm as fitas unidas se rompem e você tem ali uma fita aberta onde a DNA polimerase consegue trabalhar. E aí, se você resfriar tudo de novo para ficar entre 45 e 60 graus, os primers conseguem se alinhar no trecho que precisa ser copiado e a DNA polimerase faz o seu trabalho. A cada ciclo desse de esquentar e resfriar, você duplica a quantidade de DNA que tem lá no tubinho. Bom, até aí parece um sucesso, mas o problema é a DNA polimerase da maioria dos organismos vivos é completamente inativada a 90 graus Celsius, o que significa que ela só dura um ciclo, porque no próximo aquecimento ela perde a função. Por causa disso, as primeiras reações de cópia de DNA em laboratório exigiam que alguém ficasse repondo a polimerase a cada ciclo, e esses ciclos acontecem por 25 a 40 vezes para dar uma boa quantidade de DNA. Mano, coitado dos estagiários do laboratório de pesquisa dos anos 60, tadinho. Bom, é aí que as fontes termais entram em ação. Bom, na verdade não a fonte termal em si, mas uma bactéria que vive nelas. Em 1966, cientistas descobriram uma bactéria viva nas águas de mais de 70 graus Celsius das fontes termais no Parque Nacional de Yellowstone e deram para ela o nome de termos aquáticos, em homenagem à sua capacidade de prosperar nas altas temperaturas das fontes termais.
Se ela consegue viver em temperaturas tão altas, significa que as suas enzimas são resistentes ao calor, incluindo as DNA polimerases. E em 1976, os pesquisadores isolaram uma delas e deram o nome de TAC. Que é o terror de todo estudante de biologia molecular. Com essa descoberta, a reação de cópia de DNA em laboratório pôde ser automatizada, com a criação de aparelhos chamados termocicladores, que ficam alternando a temperatura para separar as fitas de DNA, permitir o anelamento dos primers e o trabalho da DNA polimerase. Uma reação em cadeia que se repete até originar milhões de cópias do DNA de interesse. Essa é a PCR. Desde que foi desenvolvida, a PCR permitiu aos cientistas obter grandes quantidades de DNA em questão de horas. Foi como passar do papel carbono para uma máquina de xerox. Eu não sei se a geração Z vai entender o que é papel carbono, mas por via das dúvidas a gente bota uma imagem na tela. Isso permitiu análises moleculares e genéticas de pesquisa e diagnóstico, incluindo testes de paternidade, de ancestralidade, diagnóstico de doenças genéticas e mutações, identificar criminosos em uma cena de crime e até localizar os genes de um vírus escondido no sangue ou no nariz de alguém. Mas a PCR não é uma ferramenta que consegue quantificar o DNA na amostra. Ela é uma análise qualitativa, que em outras palavras quer dizer que ela dá resposta do tipo tem DNA? Não tem DNA. Só que em muitos casos eu preciso saber exatamente quanto de DNA tem naquilo que eu estou estudando. Para isso foi criada a qPCR, ou PCR quantitativa, também chamada por muitos de PCR em tempo real. Com ela é possível acompanhar em tempo real a amplificação do DNA e quantificar o que tinha lá na amostra original usando moléculas fluorescentes que emitem um sinal de luz lido por um computador. É um método extremamente útil para determinar carga microbiana, tipo quanto tem de vírus ou bactéria ou fungo em uma amostra, expressão gênica, detectar variações genéticas e várias outras possibilidades que uma PCR convencional não permite. É essa a PCR do teste para Covid-19. O material genético do vírus é isolado daquele cotonete que cutucou o seu cérebro e então é amplificado usando uma qPCR. Você vai encontrar também por aí com o nome de RT-PCR. É porque o corona tem RNA, mas a PCR só funciona com DNA. Então a gente tem que primeiro converter o RNA em DNA antes de botar na reação através de uma outra reação chamada de transcrição reversa ou RT. O problema aqui é que para quantificar o DNA você precisa de uma curva padrão, que é um parâmetro contra o qual você vai comparar a quantidade de DNA para ver quanto tem na sua amostra. A curva padrão é como se fosse uma fita métrica que te diz qual é a altura daquele bolinho de DNA que você obteve na reação. Além disso, essa técnica tem um limite de detecção. Eu preciso ter uma quantidade mínima de DNA original para que o sinal dele seja mais intenso do que todos os outros sinais ali na minha mistura. É meio que uma grande bagunça de moléculas que interferem no sinal uma da outra e para a interferência sumir, precisa ter um sinal muito intenso. Apesar de ser uma técnica muito útil e amplamente utilizada, esse detalhe da bagunça de sinais acaba tornando a qPCR pouco sensível para algumas situações por não ser capaz de enxergar quantidades bem pequenas de DNA em uma amostra. E além disso, se as curvas padrão não forem bem feitas, todo o experimento vai para o lixo, porque não tem com o que comparar e determinar a quantidade. É aí que entra uma nova tecnologia, a PCR digital. A PCR digital é digital porque tudo é baseado em um princípio binário, como no mundo dos microprocessadores. 1 ou 0, ligado ou desligado, tem sinal, não tem sinal. A dPCR cria sinais distintos de tem, não tem, o que permite a contagem de sinais individuais para dar uma quantificação absoluta sem necessidade de uma curva padrão, então não precisa de fita métrica. E a técnica consegue isso através de um princípio muito simples. O particionamento, que podemos chamar de cada um no seu quadrado do mundo molecular. De maneira bem simples, aquele bololô de molécula tudo misturado ali na reação é separado ou particionado até termos milhares de reações individuais. É basicamente como pegar um bolo de 3 andares e transformar em vários bolinhos de pote. Com isso, a gente obtém um sinal muito mais limpo no final, porque não tem uma molécula atrapalhando a outra. E assim é possível detectar e quantificar até mesmo as menores quantidades de DNA em uma amostra. Ela permite que a gente finalmente encontre as agulhas no palheiro.
Por muito tempo, essa tecnologia foi considerada de alto custo, mesmo tendo muitas vantagens em relação às outras metodologias de PCR. No Brasil, o conhecimento sobre a dPCR ainda é muito pequeno e as poucas pessoas que a conhecem têm a ideia de que é uma tecnologia muito complexa, provavelmente porque as primeiras dPCRs que surgiram no mercado têm um fluxo de trabalho bem complicado e necessitam de várias máquinas para acontecer. E aí, conseguindo tornar essa técnica mais simples e acessível, a QIAGEN, que é uma marca líder no segmento de biologia molecular, trouxe a PCR digital ao Brasil com o sistema QIAcuity. O QIAcuity traz um novo conceito de PCR digital mais simples e com todas as etapas integradas em um único equipamento, facilitando o processo ao reduzir vieses e economizando tempo e reagentes. E cientista brasileiro não tem muito dinheiro para reagente, não é mesmo? Esse sistema é tão rápido que gera os resultados em aproximadamente 2 horas, enquanto uma análise de qPCR pode levar até 8 horas para dar os resultados. E nada de precisar de estagiários para ficar lá dividindo a reação em milhares de reaçõezinhas. A gente prepara uma reação única como se fosse fazer uma qPCR e coloca isso em uma placa especial com vários pocinhos e o sistema se encarrega de dividir isso nas milhares de reações individuais que serão analisadas, os milhares de bolinhos de pote. A capacidade da PCR digital em detectar até quantidades muito pequenas de DNA a torna útil para muitas aplicações, como o sequenciamento do DNA de uma única célula, teste de águas residuais para a Covid-19 como uma forma de controle epidemiológico da pandemia, biópsia líquida, que é uma nova forma de biópsia para tumores em que apenas o sangue é analisado, sem precisar de procedimentos cirúrgicos para pegar ali um pedaço do tumor, detecção de organismos geneticamente modificados e muitas outras possibilidades. A PCR digital, sem sombra de dúvidas, tende a se tornar a principal tecnologia utilizada pelos laboratórios de pesquisa e diagnóstico em um futuro muito próximo. E com certeza será a tecnologia que vai nos ajudar a lidar com pandemias no futuro. E aí, você gostou de saber tudo isso sobre PCR? Aposto que você já deve ter feito um teste para Covid e nem sabia o que PCR significava. Me conta aqui nos comentários o que você achou desse conteúdo. Me conta também se você ficou com dúvidas de tudo que eu falei aqui e se você gostaria de ver outros temas parecidos com esse aqui no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau! No segmento... Puta que pariu. No segmento de biologia molecular... Eu não consigo parar. Oh, Jesus Cristo, me ajuda. Respira, respira. Ai, meu Deus, eu não sei o que tá acontecendo. Vamos de novo. Ai, caramba. Você consegue, você é capaz de segurar, vai. Vou comer um docinho do meu DNA pra... Eu sou capaz. Jesus Cristo, eu consegui. Nem tô acreditando.